Podemos? Vamos lá. Podemos. Já estou iniciando aqui a transmissão, só um minutinho. Deixa eu conferir. Estamos ao vivo, podemos começar. Bom, meu bom dia a todos os participantes, um feliz ano novo. Meu nome é Ricardo Fragoso, sou diretor-geral da BNT, estou representando o presidente Mário Ibler, por algum problema não pôde participar. E é muito interessante porque hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve muito os consumidores, principalmente o sexo feminino. Nós vamos falar sobre projetos de norma que fala sobre a vestibilidade para mulheres. Eu acredito que a maioria das pessoas já passou por algum problema ao comprar uma roupa, tanto na loja física, né, e também através da internet. E o tamanho, principalmente o tamanho não ser o esperado, principalmente as mulheres que, nesse caso, são muito exigentes. Eu vejo o desafio de estabelecer um padrão nos tamanhos de roupas, principalmente nesse momento de restrições com a pandemia, provocando, obviamente, o aumento de compras pela internet. Eu acredito que as normas assumem um papel fundamental no sentido de assegurar não só a qualidade do produto, mas também estabelecer o tamanho convencionado, principalmente quando se compra um manequim 40, 42, 44, e etc. Essa definição de conjunto de medidas referenciais, de alguma forma, beneficia toda a cadeia produtiva. As confecções, os produtores, os lojistas e, principalmente, os consumidores, trazendo para nós o maior conforto, evitando aqueles problemas que a gente sempre tem na hora de trocar aquele componente que não está adequado ao nosso tamanho. Eu entendo que nós, do Comitê Brasileiro de Têxtil, do CB17, tem nos empenhado muito para trazer a toda a sociedade medidas referenciais que atendam à expectativa do consumidor. Então, nesse momento, eu tenho o prazer de dar o meu bom dia especial ao Fernando Pimentel, o presidente da BIT, ao Silvio Napoli, que é o nosso coordenador, membro do Conselho da BNT, a Maria Adelina, que é a superintendente do CB17, a Ana Laura, que também trabalha como membro do comitê, e também a Maria Elizabeth, que é a Associação Brasileira do Plus Size, dos tamanhos plus size. Eu deixo aqui, tenho certeza que nós vamos atingir os objetivos esperados e acredito fortemente que nós estamos dando um passo gigante para solucionar de uma vez por todas esse problema que é um grande desafio para a indústria brasileira e principalmente para nós consumidores. Eu passo a palavra ao meu amigo Fernando Pimentel para dar as boas-vindas. Por favor, Fernando. Muito obrigado, Ricardo. Muito bom dia a todas e a todos. Um feliz ano novo, que tenhamos um ano mais leve, com vacina e saúde para todos, porque vivemos um momento extremamente difícil, tanto pelo lado da saúde propriamente dita, que é o bem principal, como também por todo o lado que nós temos relacionados, deixa a parte econômica, fiscal e social. Esse trabalho que a BNT vem realizando, através dos seus comitês, é de extrema relevância. Nós vivemos, como o Ricardo muito bem colocou, e já parabenizo o Silvio, a Adelina, o Nelson, a Ana, enfim, todos envolvidos nessa brilhante atuação. A assertividade e sustentabilidade tem sido permanentemente colocado e a tecnologia como um fio condutor que se exponencializou durante esse período que ainda estamos vivendo
de crise pandêmica que tem nos levado a mudança de hábitos e comportamentos de consumo. E um dos temas mais relevantes é a ampliação do comércio online. E o comércio online, para ganhar destaque e para ganhar força, como se prevê que vai continuar a ganhar, hoje 3, 4% no máximo dos negócios do nosso setor são feitos de forma virtual, mas a expectativa de chegar a 20, 25% nos próximos 10 anos, ela vai exigir muita qualidade e assertividade para reduzir a insatisfação do consumidor e os custos daqueles que operam no cenário virtual. Um dos maiores custos de quem opera no cenário virtual é o custo da devolução. E uma das maiores insatisfações daqueles que compram é o desprazer de comprar um produto e, quando recebeu, ele não serve, ele não está de acordo com aquilo que ele esperava. Portanto, esse avanço que está sendo feito hoje com as medidas do corpo na área, as medidas de vestibilidade na área feminina, depois já temos a área masculina, já temos aí as normas da área infantil, vem complementar e vem completar algo que representa 60% do mercado de vestuário. São as mulheres que são as maiores consumidoras. E, paralelo a esse tipo de trabalho, que não tem, digamos assim, fita de chegada, só tem tiro de largada, porque os biotipos vão mudando, a sociedade vai evoluindo, engorda, emagrece. Quem pega a geração de prata do vôlei e vê a geração atual, acha que aquele pessoal do prata não devia nem atravessar a rede, de tão baixinhos que são. Então, a evolução dos biotipos é enorme e isso, obviamente, vai nos levar recorrentemente a termos atualizações e avaliações a partir da evolução da sociedade brasileira e da sociedade mundial, tendo em vista que nós somos também exportadores. Então, eu quero parabenizar a toda a equipe, toda a direção da BNT pelo brilhante trabalho realizado. As pessoas, quando veem uma norma, elas acham, puxa, que bacana aqui, mas há muito trabalho por trás de todo esse exercício de conclusão de algo que vai ser útil, principalmente para as pequenas e médias empresas, que têm menos capacidade de investimento, menos capacidade de entendimento do seu consumidor, das medidas do seu consumidor, quando comparado com os grandes varejistas que têm uma disponibilidade maior de recursos e no seu business plan, isso já faz cada vez mais parte do seu encaminhamento. Então, de novo, parabéns, vamos ter aí uma jornada importante de trabalho nessa manhã e a BIT é muito orgulhosa de ter o Silvio e todos os colegas participando desse esforço de dotar a indústria e o consumidor brasileiro com as melhores informações e as melhores práticas para que, no final, nós sejamos mais sustentáveis, mais lucrativos e ajudemos nessa agenda da evolução do meio ambiente que tem na nossa indústria uma fonte, gostemos nós ou não, uma fonte que está sob permanente escrutínio e crítica, e nós temos que ter respostas adequadas em todos os campos. E uma das respostas é essa: ter mais assertividade, ter menos sobras, cortes mais eficientes, consumidores mais satisfeitos, roupas duráveis que possam evoluir no seu prazo, no seu ciclo de vida, atendendo aí outras necessidades e outras demandas. Muito obrigado a todos e vou acompanhar vocês. Obrigado, Fernando. Muito obrigado pelas palavras. Eu também sou adepto a todo esse esforço. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Efetivamente, houve um processo evolutivo na elaboração de todas as normas que compõem esse conjunto de padrões e vamos culminar aí com a vestibilidade para as mulheres, que é talvez a mais importante dentro do cenário do consumidor brasileiro. Eu tenho o prazer e a satisfação de passar a palavra agora à nossa superintendente do nosso Comitê Brasileiro da Indústria Têxtil, Maria Adelina. Por favor, você tem a palavra. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos e, realmente, falar de todo esse esforço vivido desde 2007, quando começamos a norma do infantil e tivemos apoio do grupo que hoje é o Comitê
de uniformes dentro da ABIT, com um empenho enorme de envolver suas áreas técnicas, sem nenhum bloqueio quanto à troca de informações, de tabelas, que era sempre um tabu em relação a se oferecer essas informações para um crescimento geral. E isso, felizmente, desde do início dos trabalhos, nós tivemos essa sorte da colaboração. E, ao longo desses anos, desde a primeira norma que saiu em 2009, nós tivemos o crescimento da busca dessa informação, muitas pessoas ainda duvidando do que seria a eficácia da norma, uma vez que há uma diversidade tão grande de corpos, mesmo lá no infantil. Mesmo assim, fomos quebrando essas barreiras, principalmente porque se comprovou que a norma é voluntária, ela não é obrigatória, cada empresa continua atendendo o seu público, porém tem um referencial para um ponto de partida. E a parte principal da norma, que é como enfatizou o Fernando sobre a questão da vestibilidade, que é a indicação de qual a medida que aquele projeto de roupa recebeu. E, com isso, o consumidor tem uma informação mais transparente sobre se o corpo dele é adequado para aquela roupa ou não, aumentando a assertividade, especialmente na compra online. Porém, mesmo na compra presencial, essa informação da vestibilidade, que já é muito utilizada internacionalmente, ela vai demonstrar eficácia também na compra presencial, uma vez que a pessoa seleciona a roupa que levará ao provador, aumentará a rotatividade das pessoas no provador e trará satisfação. O importante é isso. Como consumidora, eu também sofro isso que foi descrito pelo Dr. Ricardo, que é aquela insatisfação no recebimento de uma roupa e saber, vou ter que esperar novamente um prazo para ida do meu material e o retorno de talvez a roupa me servir no retorno. Então, isso, a norma vai auxiliar enormemente a atualidade que vivemos, como foi enfatizado pelo Fernando Pimentel, do aumento da venda online em função não só da questão da pandemia, mas também pela facilidade que isso nos representa, pelo tempo despendido na escolha de uma roupa. Isso vai melhorar muito. E o público feminino ficou por último para ser contemplado realmente pela enormidade de peças diferentes, as variações do corpo feminino, que nós tivemos também uma grande colaboração da Associação Brasileira do Plus Size para que a norma também atendesse esse público, que é tão excluído de várias ações, e a norma tinha que atender isso. E também agradecer a todo o empenho do engenheiro Silvio na coordenação dos trabalhos, para que nós tivéssemos a liberdade técnica de incluir ferramentas diferenciadas, como é o caso da fonte do trabalho do CETICT, que trabalhou com uma tecnologia bastante recente, que foi o body scanner, e também outras tecnologias recentes, como até as utilizadas para fazer os avatares dos jogos que nós temos aí digitais. Nós conseguimos a inclusão através de um magazine indicado pela ABVTEX. Houve esse profissional que é da área de jogos digitais que veio fazer simulações das medidas que levantamos. Isso tudo foi uma sinergia enorme que, felizmente, chegamos ao resultado que alivia muito o CB17 poder oferecer isso à sociedade. Então,
nessa continuidade da nossa live, gostaria de pedir ao engenheiro Silvio, nosso professor sempre, né, que possa falar as suas palavras sobre a comissão de estudo que ele coordena e que levou essa norma à consulta nacional, que nós teremos prazo até dia 19 para coletar votos, opiniões, para que a sociedade tenha acesso, independente de ser associado à ABNT ou não, toda a sociedade tem acesso a essa votação e que o link foi colocado no chat para vocês poderem acessar no site da ABNT. Então, professor Silvio, gostaria das suas palavras sobre esse trabalho que conseguimos concluir. A reta aí. Adelina, antes do Silvio, eu peço só um minuto, só uma questão de ordem, avisar os nossos participantes que as perguntas podem ser enviadas através do site, pelo chat, no nosso canal YouTube. Por favor, as perguntas para os nossos apresentadores serem feitas através do site, no canal do YouTube da BNT. Obrigado, Adelina. E, por favor, Silvio, a palavra com o senhor. Bom dia a todos, mais uma vez. Eu hoje, para mim, esse é um dia muito especial. Realmente, já vinha esperando essa data com bastante ansiedade. Tudo aquilo que podia ter sido falado de importante já foi dito. O Ricardo já fez a apresentação, o Fernando já mostrou com a habilidade de sempre o alcance da norma, e a Adelina, na parte técnica, descreveu com bastante detalhe o trabalho que foi feito dentro da coordenação dos padrões referenciais de cor. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar foi justamente essa relação com as outras entidades que participaram de forma muito profícua e de forma muito aberta na consecução das normas. Foi falado do CETICT, eu incluo aí também o SENAI, o sistema SENAI. O CETICT faz parte do sistema SENAI, mas o SENAI de São Paulo também teve uma participação muito grande. Outras associações, o SENAC também participou bastante, e outras associações também. Foi falado da BBTEX, que nos ajudou bastante, fez uma série de colocações importantes que resultaram na melhoria da norma. Mas queria deixar, por último, e fazer uma menção mais honrosa ainda ao pessoal do Plus Size. O Plus Size, sim, que, com as suas intervenções importantes, fizeram com que a norma, uma vez iniciada na primeira fase, em que não estava contemplado o Plus Size, nos fez ver a importância da presença do Plus Size dentro da norma, sem que isso fosse considerado alguma coisa como anexo, ou como adendo, ou coisa que o valha. Ou seja, o Plus Size faz parte da norma de referenciais de corpo feminino. E isso para mim, teve uma importância fundamental. Então, eu fico muito feliz de estar vivendo esse momento. Haja visto a presença muito especial para mim do presidente da BIT, que sempre mostrou muito interesse no aspecto das normas, e vendo que esse trabalho é mais um trabalho feito por uma comissão de estudos e dentro do Comitê Brasileiro de Têxteis e Vestuário, que é o CB17, que no ano passado, apesar de todas as dificuldades de reuniões e tudo mais, conseguiu dar passos gigantescos em termos de normas novas, revisões de normas antigas, participação nos programas da própria BNT de máscaras não profissionais e de máscaras cirúrgicas, em que teve uma participação muito grande. Então, eu não queria me alongar muito, mas
estou muito contente e volto a dizer, a norma não é uma coisa estanque, está feita, acabou. Não, ela sempre tem que sofrer modificações, alterações para melhor. Por isso que a norma ela não é estanque, ela é dinâmica. E a gente sempre vai ter oportunidade de melhoria na própria norma. E essa é uma função da própria BNT, de não deixar que a norma se torne algo parado, mas algo que pode ser sempre melhorado. E, nesse caminho, é que nós vamos seguir em relação aos padrões referenciais de cor. Era isso que eu queria falar. E agradecer também, não posso me esquecer, da presença da diretoria de normalização da BNT, através do Nelson, que sempre nos deu um apoio fundamental em todas as ações que a gente tenha feito em relação a qualquer tipo de verificação de norma, inclusive esses PLs que foram feitos aí há algum tempo atrás, de máscaras, e os guias, que eu quero dizer, os guias de recomendações, tanto de máscara cirúrgica quanto de máscaras não profissionais, que hoje servem de base para toda e qualquer licitação que se faça aqui no Brasil. Então, eu queria parar por aqui e agradecer muito o apoio também da direção da BNT em relação aos trabalhos que a gente vem executando de uma forma geral. Era isso. Eu devolvo a palavra para a Adelina para ela fazer a sequência do trabalho. Obrigada, professor Silvio. Realmente, nós tivemos aí um trabalho com muitas mãos, inclusive da parte do CETICT, um apoio que começou com o professor doutor Flávio Sabrá, que está participando com a gente hoje na live, ele está aí na nossa assistência. A professora Patrícia Diniz, que também empenhou muitas horas, todos os desenhos dos pictogramas, a professora Patrícia Diniz desenvolveu, teve oportunidade de estar no Audaces, desenhando avatares para conferir a coerência dessas medidas. Então, são tantas pessoas envolvidas e muita energia positiva no intuito de atendermos esse mercado, com certeza. E, justamente nessa parte de participação das entidades, gostaria de pedir a palavra da professora Ana, do SENAC, que também nos auxiliou enormemente, tanto na revisão da norma do infantil, pois ela tem um estudo bastante profundo a respeito disso, e na participação do feminino, também simulando modelagens e, com isso, conferindo o trabalho, além das participações na reunião. Mesmo no tempo das reuniões presenciais, ela se fez presente em todas as reuniões e contribuiu enormemente. Então, professora Ana, por favor, sua participação. Bom dia a todos, agradeço todos os elogios e, inclusive, a oportunidade de poder estar aqui com vocês e falar um pouco do nosso trabalho. Como o professor Fernando, o senhor Fernando já falou no início, nós demos uma largada, né, para esse projeto. E o ponto de partida que todos comentaram, com certeza foi o projeto do Senai CETICT. Porque o projeto do SAIS-BR é o trabalho que a gente tem, a pesquisa na área, que foi feita de maneira mais precisa, né, pelo body scanner, e que a pesquisa também que tem o maior número de pessoas testadas. Então, é um trabalho que tem a maior representatividade como ponto de partida do grupo. Eu falo em nome da academia, então, eu represento as pessoas que estão ensinando e formando os modelistas que vão atuar no mercado de trabalho. Todos os colaboradores, os meus amigos, colaboradores, parceiros, né, na reunião, nós temos o lado de muitos que já estão com a roupa pronta e que têm o feedback de como essa roupa
tá vestindo no mercado. Então, tem troca, não tem troca, alteramos medidas, isso funciona, não funciona. E a gente chegou nessa reunião de ter, assim, os segmentos específicos. A Marcela vai falar um pouco mais adiante do plus size, né? Então, a tabela hoje vai até o tamanho 62. Nós temos no grupo todos diversos segmentos, então nós temos representações de pessoas da área do esporte, da área de lingerie. Então, é um trabalho, queria que vocês entendessem, da gente chegar num senso comum de um grupo tão heterogêneo, né? Então, assim, eu acho que o ano de 2019 foi um ano intenso de trabalho, de discussões, e que nós, como a Adelina falou no início também, né, com todo mundo ofereceu o seu trabalho pessoal. Então, as informações, as tabelas de cada marca, o trabalho da academia, o trabalho dos livros de estudo, e a gente fez o cruzamento de todas essas informações com o trabalho do Senai C-Ticket. Como a Adelina cita também, que nós tivemos um parceiro, né? Eu não sabia que era dos jogos, né? Dos jogos digitais. Eu acho que nós atingimos um patamar, assim, que foi essencial na definição do nosso trabalho. Nós tivemos o suporte de definir o nosso avatar, né? E definir aquele corpo real, né? Então, não é um corpo que a gente está analisando uma silhueta frontal achatada. Nós trabalhávamos, sim, esse avatar em 360 com a possibilidade de poder dar os volumes de um corpo real. Então, volume de abdômen, assim, também curvas de lombar. Então, todas aquelas características, né, que a gente sabe que são mais reais na maioria do público, nós trouxemos isso para o avatar, adequando com as medidas já definidas. A gente sabe que um padrão, né, de biótipo, ele não é o mesmo em todos os tamanhos, né? Mas nós fizemos uma adequação de trabalharmos no 40, e esse mesmo biótipo, no caso, vou citar os dois das normas, da norma, que é o retangular e o colher, num tamanho maior, no 52, e o apoio da Marcela foi essencial nesse momento, né? Assim, tá real, a gente está um pouco mais próximo do que pode ser, né? Eu acho que, assim, a proximidade de atingir uma porcentagem maior de medidas e referências desses dois biótipos seria a palavra mais adequada de usar nesse momento, porque é impossível nós termos um único padrão. Os dois biótipos, eles são, na norma mesmo diz, a representatividade da região sudeste, no projeto do Senai C-Ticket, e com adequação, apesar do colher ser um biótipo mais, uma silhueta, uma ampulheta inferior, né? Ele tem um biótipo um pouco mais acinturado, ele se mostrou muito presente, né, nas marcas que estavam, que formavam o nosso grupo. Então, os dois biótipos com maior representação fica aí no retângulo, onde a gente tem as medidas de busto e quadril próximas, com a cintura menos marcada, e o biótipo colher, onde a gente tem uma silhueta ampulheta, então a cintura é um pouco marcada, inferior, com o volume de quadril maior. Tá? E nos tamanhos maiores, então, quanto maior a medida, essa medida de quadril ela se mostra mais representativa do que as outras. Tá? Então, essas foram as definições. Eu acho muito importante, queria deixar um aviso, né, para quem for votar, para quem for lá conhecer a norma, que faça uma leitura com uma boa atenção na tomada de medidas. Que as medidas do corpo, a gente sabe que as metodologias, elas têm diversidade de formas de tomar as medidas.
E aí, se você está olhando lá os resultados na tabela e faz um comparativo com seus valores, para colocar alguma opinião, vocês podem encontrar diversidades em algumas tomadas de medidas. Então, procure ser coerente, fazer essa leitura com calma. Eu acho que o projeto está muito bem redigido, está muito bem elaborado e muito coerente. Então, acredito que também tem que ter essa atenção para fazer o trabalho. E a norma também tem uma parte, um item, falando sobre etiquetagem. Então, eu queria também deixar bastante atenção nesse item, porque, como nós falamos que a norma é uma referência de medidas, então é lógico que cada confeccionista vai fazer as devidas adequações aos seus segmentos. Então, ela não é lei, né? Ela não é um projeto de norma, né? Ela é um projeto de referência, né? O correto seria a palavra correta. Então, você pode colocar, quanto mais informações na sua etiqueta, na sua plataforma digital, se você vende por e-commerce, para que medidas o seu produto está vestindo, para quem ele está vestindo. Então, se você trabalhar com as medidas de corpo, então, meu produto veste uma pessoa que tem X de busto, X de cintura, procurando colocar medidas de busto para a parte de cima, medidas de quadril para a parte de baixo. Quer dizer, você está sendo transparente, você está assim, deixando todas as informações para quem o seu público vai vestir. Então, acredito que isso seja uma coisa muito importante, que a norma também cita exemplos de você colocar isso e evite toda a problemática que já foi comentada no início, né? As trocas, a falta de padronização, a diferença de medidas entre as marcas, né? Os problemas recorrentes. E eu queria, né, assim, eu passo a palavra para as outras pessoas, mas reforçando aqui que vocês participem. Eu sei que tem muitos modelistas, muitos professores, muitos profissionais hoje nos assistindo, e é importante que vocês vão lá fazer o seu voto, fazer a leitura da norma, vejam todos os detalhes, aquilo que vocês não concordam, colocam com algum argumento técnico, que isso é importante, para que, como a Adelina já disse no início, nós possamos fazer essa revisão posteriormente e deixar a norma de uma forma mais adequada. Obrigada a todos. Muito obrigada, Ana. Importante a sua participação, porque você realmente viveu dentro da comissão de estudo todos os desafios, né? E em relação a essa questão da medição de corpos, nós temos assim histórias muito bizarras desde o início dos trabalhos no CB17, ainda quando nós tínhamos a professora Eliane Rodrigues como presidente do CB17, na época o título não era superintendente, era presidente do CB. A Eliane Rodrigues iniciou sob muitas correntes contrárias, né? Mas ela iniciou o trabalho de normalização, que acabou resultando em 95 uma primeira norma que, apesar de parecer muito fraca, muito básica, já ajudou bastante o mercado, que foi a 13377, que já foi cancelada pela falta também de atualização dos dados, e naquela época já tivemos situações do tipo os dados do IML, Instituto Médico Legal, porque na hora de medir esses corpos que passam pelo Instituto Médico Legal não tem problema da respiração. Então, a questão do inspirar e expirar não influenciaria as nossas medidas, não influenciaria as nossas medidas. E outras coisas, né, que apareceram também de discussões dentro da comissão de estudo, no sentido de aonde é realmente a posição anatômica para a tomada de medida. E cintura, que é uma medida tão básica, nós observamos que havia várias formas de medição de
de cintura, tomadas por diferentes profissionais, e tivemos que tornar isso uníssono a partir do que a academia levantou, do que era hábito, da norma de medição de corpos, da ISO, do que o CETICT também trouxe à luz do uso do body scanner, e com isso conseguimos fazer dessa norma não só uma coleção de medidas médias trocadas entre todos, mas principalmente um grande guia de como medir o corpo humano. Aí a importância para os professores na transmissão aos seus alunos da forma de medir o corpo humano. E isso é uma coisa bastante importante que a norma traz, e que todos terão acesso, mesmo sem ser associado da BNT, basta fazer um cadastro, que para fazer o cadastro é um controle de votação, para que não seja aquela questão de urna eletrônica, né? Mas sim uma participação de tipo de voto de cada um que entra lá diante de um CPF ou de um CNPJ, e que possa realmente resgatar essa informação para incluir no seu dia a dia e melhorar, aperfeiçoar. E, no caso dos professores, poder transmitir isso de uma maneira mais consistente, mais aceita de maneira universal. Com relação às perguntas, nós já vamos iniciar em breve as respostas, e gostaria também de destacar a presença da profissional da área de moda e confecção, Aline Calisto, que está do outro lado do Atlântico, está nos prestigiando aqui também. Ela está em Portugal e está acompanhando nossa live, e agradecer muito a presença dela e desejar bastante sorte para Morango Fashion, e pedir para quem desejar fazer perguntas, já incluir no chat, que vamos em breve iniciar as respostas. E, aproveitando que foi tão falada e solicitada a respeito da inclusão, pelo fato da nossa escala ir até o 62, gostaria de pedir a palavra da Marcela, que é presidente da Associação Brasileira do Plus Size Brasil, que tem um trabalho elogiável junto a confecções, aos eventos, que buscam incluir todas as pessoas plus size que têm seu destaque no mercado. Então, Marcela, por favor, suas palavras. Muito obrigada, Adelina. Eu quero agradecer agradecer por ter sido convidada para essa mesa. Para mim é uma honra. E esse dia é muitíssimo importante para nós, para o mercado plus size, porque, como você mesmo disse, né, a norma anterior não contemplava, né, corpos realísticos, né, medidas que tivessem sido já testadas, né, em pessoas reais, e nós conseguimos trazer um pouco disso para essa norma, né? Infelizmente, dentro do mercado plus size, não houve essa troca de tabelas com tanta facilidade, né? Porque dentro do mercado, vestibilidade é valor, e é um valor bem alto, e as pessoas consideram as suas tabelas como seu segredo de industrial, né? Então, nós tivemos que driblar isso, e para isso nós tivemos uma participação da sociedade mesmo. Nós criamos um projeto chamado Doe Suas Medidas, em que pessoas do Brasil inteiro se dispuseram a preencher uma tabela, mandando as suas medidas reais, e a partir dessa tabela nós podemos contribuir com maior veracidade dentro da comissão, né? Eu quero citar sobre o mercado plus size. Nesse contexto de vestuário,
roupa não é apenas roupa dentro do mercado plus size. Roupa, para nós, é dignidade, é inserção social, é poder fazer parte de um grupo, pertencer a uma tribo, é poder realizar coisas simples, como trabalhar, ir ao supermercado, buscar o filho na escola, e, principalmente, a gente pode devolver a uma boa parcela da sociedade o seu poder de ser consumidor. E, por muito tempo, a sociedade em geral e a indústria têm afastado esse consumidor do seu direito que todos nós temos de consumir, né? Por muito tempo, a indústria e a sociedade têm fechado os olhos para isso que nós chamamos de corpos invisíveis. Nós somos tantos, estamos em tantos lugares. O Ministério da Saúde, em novembro de 2020, em seu último relatório, divulga o dado que pessoas com sobrepeso, né, são 60,3% da população brasileira. Quero salientar que é da população adulta. Ainda não estamos falando de crianças e adolescentes, que são um outro tanto, né? E graças a Deus que nós podemos contar agora com a ABNT, com a BIT, porque nos envolvendo nessa tabela, porque isso também devolve, né, ou entrega ao confeccionista valor ao seu trabalho, ele passa a ser reconhecido como o trabalho que ele faz, porque ele já tem reconhecimento disso em grandes órgãos, né, que são respeitáveis e que as pessoas querem estar inseridas e próximas, né? O mercado plus size tem muito a conquistar, muito a conquistar. Nós estamos ainda dando os primeiros passos, ainda somos menos de 4% do mercado de vestuário, né, do varejo de vestuário. Isso porque, embora nós somos uma população enorme, a indústria ainda não abriu o seu olhar para esse público, ainda não se abriu para todas as grandes possibilidades que existem para esse público, por vários motivos. E um deles é porque demanda muito estudo. E uma tabela que contemple essas medidas reduz muito em tempo de estudo desse confeccionista que pretende entrar em mercado plus size, né? Nós, assim, eu quero falar uma coisa muito interessante que aconteceu com a tabela. Sim, nós estamos contemplando até o 62, mas foram todas as medidas realísticas, né, feitas a partir, sim, da base dos jogos, né, a partir de um modelo que a gente podia ali mexer, né, fazer as medidas reais. E também, eu também, como uma modelo viva, pegando algumas medidas ali na hora da conferência, e, em geral, e a participação da sociedade em geral. Mas o interessante, que foi levado muito em consideração, e eu quero já aproveitar para agradecer a Adelina, que numeração influencia na compra, né? Então, o 62 que nós temos hoje na tabela da ABNT, se fosse pela tabela anterior e nós continuássemos naquelas medidas, ele iria equivaler ao tamanho 70. E, claro, por mais que uma pessoa esteja feliz, resolvida sendo gorda, ela não quer chegar numa loja e pedir um tamanho 70. Então, foi feita uma série de ajustes em toda a tabela a partir do 48, para que fosse permitido esse ajuste, e o 62 possa atender um tamanho de corpo maior, né? E todo um ajuste para que as pessoas possam também se sentir confortáveis com a sua numeração, que é valor, e que é impeditivo de compra, né? Isso aí, e em qualquer tamanho. Uma pessoa 40 chega para comprar uma calça jeans, e a calça que serve para ela 42, ela vira as costas e vai embora, ela não leva. Imagina isso em tamanhos de proporção maior, né? Então, sim, numeração influencia, é diferencial e mexe com a cabeça do consumidor, né? No mundo em que todo tempo você é estimulado a ser 34, a ser 36, a ser 38, quando você
quanto mais você se afasta dessa numeração, mais você se sente, muitas vezes, constrangida socialmente, né? E sem o seu direito de exercer a sua numeração real. Então, eu quero agradecer muito pela compreensão, né? E por ter sido consultada para isso. Foi uma honra para mim participar de todo esse trabalho e eu espero poder continuar contribuindo sempre que for necessário. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marcela. Realmente é uma colaboração importantíssima, porque, estando ali ao vivo, você contribuiu muito nas dúvidas e disponibilizou, não tira medida aqui em mim, para podermos confrontar. Também foi a campo, nas confecções que pertencem ao Plus Size Brasil, para verificar o que realmente estava sendo vendido e atendendo, né? Não só uma ilusão de, não, projetamos essa tabela, mas será que ela realmente atende o mercado? E, sem dúvida, também uma importância de trazer a realidade, porque na questão da entrada no body scanner, para uma pessoa plus size sempre tem um bloqueio maior, né? E com isso, a estatística, com o apoio da Associação Brasileira Plus Size, acabou ficando muito melhor, a amostra acabou ficando muito mais solidificada. Eu quero atender, muito obrigada, viu, Marcela? Realmente foi essencial sua participação. E sinta-se representando aí todo esse mercado que não é invisível, é importante e que merece ser incluído. E nós temos aí uma dúvida que tem aparecido nas perguntas encaminhadas aqui, sobre a questão, a norma atende tecido plano, tecido de malha, o tecido que tem aquele percentual variado de fibras de elastano para dar um stretch de conforto e adaptação ao corpo? Essa foi uma pergunta encaminhada pelo Celso Marciano, e a gente tem a esclarecer o seguinte: a norma tem uma parte principal que fala sobre a vestibilidade, que é essa indicação. Essa roupa serve em que corpo? E também nós temos uma parte da norma que é uma tabela de exemplos de medida. Essa parte é um anexo informativo, portanto, caracteriza que ela não é obrigatória, e é justamente o que a Carolina Fritoli enfatizou, para que a gente não se prenda a números, não se prenda a padrões, mas que a gente esclareça: olha, essa roupa serve para um busto tanto, para um quadril tanto. E aí quebra esse bloqueio de rotulagem que a Marcela esclareceu, que muitas vezes é um choque psicológico para a pessoa falar: nossa, eu não sou mais, mesmo num tamanho pequeno, eu não sou mais 38, eu sou 40. Mesmo nos extremos da tabela, existe esse impacto. Então, há uma necessidade de se esclarecer através da etiqueta da vestibilidade. E isso, a norma, quando vocês entrarem no link, vocês terão a oportunidade de visualizar. Nós temos também a participação do Estúdio Minar. O Estúdio Minar é de criação, consultoria e ensino de modelagem, fez um trabalho a respeito do plus size, que também ajudou a empresa a compreender melhor o seu cliente e atender melhor, numa relação de ganho múltiplo, tanto de quem fabrica, que está fazendo uma roupa que realmente terá saída, quanto quem compra, que estará satisfeito que aquela roupa está lhe vestindo, está lhe incluindo numa sociedade de uma maneira
conforme a moda, e não um tecido apenas para cobrir o corpo, mas sim realmente integrando no que a moda está naquele momento, que é isso que todo mundo quer, pertencer à sociedade, né? Isso é bastante importante. Então, para isso, eu vou fazer, falando de vestibilidade, uma apresentação de algumas etiquetas aqui que nós tivemos oportunidade de captar tanto nos nossos trabalhos da norma da ABNT, quanto... Nossa, entrou alguma coisa aqui que não era para entrar. Só um minuto aqui. Tanto para o que já está no exterior sendo utilizado, quanto para o que nós desejamos e que já está incluso na nossa norma. E atenderá essas respostas que, por exemplo, o Celso Marciano colocou. A norma abrange todo e qualquer tipo de tecido, a norma é medida de corpo. Porém, como falou a Carolina Fritoli, indicando uma medida do corpo que aquela roupa foi projetado, foi modelado, você está auxiliando a pessoa ao eleger a roupa que melhor lhe caberá. Então, aqui nós vemos uma etiqueta onde apresenta a relação de vários países, indicando números, indicando códigos desses países, que às vezes ainda pode não ser o ideal, porque a gente, mesmo aqui dentro do Brasil, dependendo da marca, a gente tem uma numeração diferente. E isso também é usado em termos mercadológicos, como a Marcela ressaltou, da questão de trabalhar o psicológico da pessoa e ela comprar um tamanho que ela se sinta identificada. Porém, aquele é o melhor tamanho para o seu corpo, aí vem a vestibilidade para contribuir. Então, nós temos etiquetas que têm uma indicação, essas etiquetas são do Japão, do outro lado do mundo, onde eles falaram que não há nenhuma obrigatoriedade e estranharam quando a gente questionou sobre a obrigatoriedade, porque eles falaram, mas o fato de vender mais já não é uma motivação? Precisaria ter uma fiscalização para a pessoa vender mais? Não, né? É o caminho. E o e-commerce demonstra a necessidade. Por exemplo, essa roupa que estava indicada como S, porém, tinha uma indicação de qual é o tamanho de busto que essa roupa abrange. Então, a pessoa estaria tendo, na parte superior, como falou a professora Ana, o limite seria a medida do busto e ela saberia, essa roupa eu entro ou eu não entro? E, com isso, ela poderia comprar de maneira mais assertiva. Aqui, no caso de uma camiseta, também é a medida do tórax, que é indicada, e, com isso, nesse 79 a 94, sabe, bom, vai ficar mais apertado, vai ficar mais larga, e também foi dada a estatura, para saber se a camiseta é mais adequada, está mais curta, está mais longa. E isso ajuda muito na eleição do produto. Aqui, no caso de um underwear masculino, uma cueca, não só tem qual é a medida da cintura, aqui se aplica aquele produto, mas no verso da embalagem tem as outras indicações da tabela para o M, para o L e para o XL, para a pessoa ver, bom, essa medida não me serve, então qual realmente eu tenho que pegar? E nem precisaria ter a indicação SML, XL, poderia só ter a indicação da medida, eu sou uma pessoa 80 de cintura, então
eu já vou diretamente naquele range que vai me atender. E por que, nesse caso, é dado um range? Por que não é dada uma medida única? Porque se trata de um artigo de malha que tem o stretch, como perguntou o Celso Marciano, e atenderia esse range de medidas na cintura, não exclusivamente uma única cintura, que seria uma complicação para a indústria ter diversos tamanhos para atender medida a medida. Nós temos que ter um range, realmente. Nesse caso, também uma jaqueta, que tem a indicação de tórax, que seria o limitante, mas também a estatura, porque na estatura teria uma ideia de comprimento de manga e também do comprimento da jaqueta. Né? Nesse caso, roupa infantil, também com a indicação, no caso da camiseta, para a medida do peito, a medida do tórax, a estatura, e também pode haver a inclusão de uma cintura quando você tem as camisetas, ou mesmo camisetes, né, que são acinturadas no caso de artigos femininos. Nós temos ainda aqui, para a questão de bonés, que nós temos na norma a medida da transversal do crânio e também ele colocado o chapéu ou o boné colocado em uma outra posição, e isso facilita não só a dimensão para bonés, a indicação de bonés, mas também a indicação no caso de modelagem de capuz e outros materiais que cobram a cabeça. No caso de meias, também foi muito interessante que, além de indicar o tamanho do calçado, que é uma forma muito comum para a gente no Brasil, eles indicam o comprimento do pé. Então, há no chão, do lado da venda das meias, há no chão um lugar onde se pode colocar o pé para ver o comprimento desde da ponta do dedão até o extremo do calcanhar e ter certeza qual é a meia correta que a gente vai levar, porque não é tão fácil trocar, porque é considerado underwear também. Então, isso facilita muito no momento da venda e, com isso, menos troca, menos insatisfação do cliente, tudo isso que ajuda bastante. Em relação ao tamanho único, também foi possível observar nessas etiquetas vindas do Japão o chamado tamanho free. Por que esse boné é um tamanho free? Porque, no caso aqui, uma calça de cintura com elástico e ajuste com ainda um cordão, por que eles foram indicados como free? Porque eles podem se ajustar a diferentes pessoas pela própria modelagem com o elástico. No caso do boné, esse boné, na parte posterior, ele tinha um sistema de ilhós, como a gente tem no Brasil, em bonés com elástico, ilhós, ou mesmo uma pequena fivela, que podem dar essa característica de tamanho único ao boné. Não é o tamanho único, mesmo em vestuário, não significa que é um tamanho universal que vai servir a todo e qualquer corpo. Às vezes é o único tamanho que aquela empresa produz. Mas, se além do tamanho único for colocado, olha, abrange de tal tamanho a tal tamanho, no busto, no quadril, que são as medidas limitantes, já vai ser de grande valia, tanto na venda online quanto na venda presencial, porque da parte de lojistas nós ouvimos diversos problemas relacionados ao provador. É a área que se perde, porque quando você dedica o espaço ao provador, você perde área na loja e custo de shopping é caríssimo. Então, é muito importante realmente aproveitar o espaço. No provador também ocorre problema de danos à peça, provador que a pessoa
acaba contaminando com maquiagem, suor. Isso tudo são problemas que ocorrem no provador, que os lojistas vão descrevendo e que pode reduzir quando a pessoa, na escolha da loja, da peça que vai ir ao provador, lá na loja escolha, bom, esse tamanho aqui, está falando que é um tamanho M dessa marca, mas esse tamanho M dessa marca não atinge meu busto. Então, eu vou ter que pegar o tamanho G, ou simplesmente, eu tenho o busto 108, eu já nem olho o código, se esse 108 é um M, é um G, é um XG, eu nem olho isso, simplesmente eu vou atrás. Minha medida é 108, eu vou pegar o que tiver indicado 108 e não olho para codificação. Eu não quero ser rotulada como um GG, então eu quero pegar um tamanho que é 108 que me serve e estou feliz. E interpreto, e posso interpretar, em termos de marketing, aquele GG, não como grande, ou qualquer coisa assim, né? Ou como andou aí pelo WhatsApp numa adorável brincadeira, né? O GG significa a gata gostosa e boa. Vamos interpretar isso de maneira positiva para não codificar as pessoas. Qual é a sua medida? Sua medida é o que nos interessa. E, com isso, nós ganhamos, sem dúvida, um melhor atendimento para todos, porque todos nós estamos nos vestindo. A gente pode sair de casa sem tomar café, mas sem se vestir a gente não sai de casa, com certeza. E isso como enfatizou a Marcela, é inclusão. Como falou o professor Silvio, é melhoria para a produção, é melhoria para o consumidor, é melhoria para o lojista. É esse o grande enfoque, né? Ainda então, do Celso Marciano, a pergunta sobre o stretch, espero ter atendido. Então, você tem a orientação da medida do corpo, mas o importante é você comunicar. Olha, essa peça parece pequenininha, mas ela tem um stretch grande e vai atender a cintura tamanho ou o quadril tamanho tal. Então, esse seria o grande caminho. E, como a Carolina Fritoli falou, existe a liberdade de indicar o tamanho do corpo daquele projeto e agradar a pessoa acertando exatamente o tamanho daquele corpo, né? Ainda acompanhando aqui as outras perguntas, né? Agora veio bastante pergunta, obrigada. Então, nós temos da parte aqui do Duarte Vec, a norma realmente não é compulsória, ela é voluntária, e realmente, para atingir todas essas confecções, mesmo aquelas que têm um público muito específico, pode fazer, por exemplo, plus size, mas para pessoas baixinhas. Então, você pode ter uma marca para isso? Sim, e as pessoas vão fidelizar-se, porque sabe que naquela marca vai atender a sua cintura, o seu quadril, sem precisar recorrer ao conserto da barra, que muitas vezes descaracteriza a peça, e eu, por essa minha altura mignon, posso falar que é um problema, que quando teve a moda de calça flare, ao ajustar as barras da calça flare, para minha altura de 1,55 m, o flare sumia. Por quê? Ele estava programado com uma altura que não era a correspondente à minha altura de perna e canela. Então, com isso, mudou o modelo. E eu fiquei com uma calça que tinha uma lembrança de um aumento, um pouquinho de boca de sino, que não era o grande objetivo, né? Nós temos também aqui a respeito a modelista, há uma necessidade de
rever o busto, pois há a questão das costas maiores e bustos menores, realmente isso é fato. Nós temos uma necessidade de adequações e também, considerando plus size, como foi falado em reunião, nós temos uma diferenciação de medida das costas, quando do plus size, que tem uma proporção bem diferente de um corpo não plus size, né? Temos também a outra questão que foi colocada em reuniões, mas são casos, pontos que, quando a gente fala da Gauss, da curva de Gauss, né, da estatística, são pontos que ficam bem na extremidade. Por exemplo, as mulheres com silicone nos seios. Também são eventos que fogem à grande maioria. Porém, pode haver alguma confecção especializada nesse tipo de mercado? Com certeza existe. Com certeza existe. E essa marca vai trabalhar com as medidas de seu público e vai fazer a indicação de qual é a medida de busto que aquela peça atende, com as diferentes quantidades de stretch, malha, tecido plano, com as folgas que o tecido plano exige, às vezes, por conta de conforto, quando não tem muito stretch, né? E também, com relação ao Inmetro, foi falado aqui, me parece que quem colocou a questão foi o senhor Paulo Sérgio Bispo de Azevedo, que o Inmetro é realmente o órgão regulamentador das medidas do Brasil, é o Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial, sem dúvida, e ele foi realmente envolvido, foi convidado, através do Departamento de Conformidade, de Qualidade, houve esse convite, e o Inmetro colocou, da parte da etiquetagem, o que é exigido é a declaração de um tamanho. Se a confecção, se a marca, a grife, tem um tamanho que é aceito e é entendido pelo seu consumidor, perfeito. Não há como o Inmetro, e isso até por uma participação em Brasília, junto com o Fernando Pimentel, nós estivemos fazendo uma apresentação sobre essa questão da indicação. Há do Inmetro uma posição de que não há como o Inmetro sair medindo roupas no mercado em geral, para dizer, isso é um 44, isso aqui não é um 44. O Inmetro não tem essa condição, porque nós temos variações de tamanho, nós temos variações de tecido. Então, você pega o mesmo corpo que veste uma leg na hora do seu exercício fitness, e essa leg, quando essa pessoa tira do corpo, essa leg tem uma medida muito inferior ao quadril dessa pessoa por conta de um percentual altíssimo de elastano. Porém, ela veste aquele corpo e tem que ser assim, justo, para que a musculatura reaja no seu exercício adequadamente. Por outro lado, essa mesma pessoa, ainda no exercício físico, por exemplo, numa corrida de longa distância, uma maratona, essa pessoa vai usar um shorts largo para que ela tenha ventilação, que ela tenha conforto durante a sua caminhada, a sua corrida. Então, quando eu colocar uma peça sobre a outra, eu vou ver que são completamente diferentes, porque elas são adequadas ao tipo de tecido, à funcionalidade. E é aí que o presidente do Inmetro, naquela ocasião em Brasília, reconheceu. O Inmetro se limita à questão formal. Está presente a identidade do tamanho, é o que precisa ser comunicado. Se o seu consumidor entendeu ou não, a multa vem pelo fato do consumidor não comprar. O órgão regulamentador não vai multar pelo fato da empresa não querer vender um tamanho adequado ao seu consumidor. E exatamente essa resposta que ouvimos
do pessoal da GIS, que é a entidade normalizadora do Japão. Para que fiscalizar? É interesse da confecção, da marca, vender. Então, é interesse em comunicar da melhor maneira possível a questão da vestibilidade, né? Também temos aqui a presença a partir do Leite, que não está mais no Inmetro, mas foi sempre um grande colaborador, né? Realmente dentro do Inmetro, na parte de fiscalização. Temos ainda a palavra do Flávio Sabrá sobre um trabalho que está sendo desenvolvido sobre as questões no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Sobre as questões de peso, do PCD, gênero, raça. Existe esse trabalho em desenvolvimento lá e deixo esse canal aberto para que, a partir dessa live, a partir da sua participação na votação, nós podemos criar novos links de que esses trabalhos, como o Flávio Sabrá descreve do Instituto Federal do Rio de Janeiro, possa ser divulgado e aproveitado, porque realmente é muito triste para a academia desenvolver um estudo que não tem aplicação para a sociedade. Tem que ser uma ferramenta e não simplesmente um paper para ser citado em outros estudos, mas sim aplicado e melhorando o dia a dia. Nós temos também as divergências, aqui uma palavra da parte da Daniela, só que eu não consegui pegar o nome completo, desculpa, Daniela, da Daniela sobre as divergências de mercado com relação à medida de ombro a ombro, altura de cava. Isso foi muito discutido e os avatares nos ajudaram imensamente, tantos avatares que a professora Patrícia desenvolveu usando o Audaces. Também nós tivemos a participação da Lectra, a Patrícia Costa, da Lectra, também contribuiu bastante nesse estudo pela experiência dos softwares de modelagem, e eu pediria, Daniela, que você pudesse verificar na nossa norma e opinar se o que você viu nos números dos dois shapes, o shape da mulher retângulo e o shape da mulher colher, que é essa ampulheta inferior. Se esse problema que você observou de ombro a ombro e altura de cava, ele estaria sanado, e se você tem uma sugestão. Então, gostaria ainda de acrescentar aqui o nosso agradecimento aos mais de 200 inscritos na live. Muito obrigada pela sua participação. Solicitar que, por favor, entrem. Guilherme, eu acabei de falar com o Paulo Cesário da CNI. Essa live, esse projeto de norma. E ele me disse esse projeto de norma é liderado, obviamente, por uma... Está disponível até menos importante dentro desse então, complexo. Não percam a oportunidade de captar o material lá e, se possível, indicar o seu voto tecnicamente justificando para que a gente possa contribuir para a melhoria dessa norma. É óbvio que os estudos foram bastante longos, mas sempre a gente pode melhorar. E quanto mais opinião tivermos, melhor vai resultar isso para a sociedade. Agradeço a presença de todos, essa tão prestigiosa presença aqui do Dr. Ricardo na nossa live, do Nelson, nosso diretor de normalização. Também agradeço muito a sua presença, que durante o ano de 2020 nos orientou fortemente para continuarmos nossos trabalhos online, e ao coordenador, professor Silvio, sempre dando as indicativas de como seguir,
a Ana, a Marcela, que trouxeram tantas experiências positivas. E todos os participantes, como o Cauê, que também nos ajudou enormemente utilizando suas técnicas dos jogos digitais, né? Poderia parecer brincadeira, mas foi muito útil e muito decisiva nessa fase final da norma. Muito obrigada a todos. Obrigado, Adelina. Agradeço aí os apresentadores e Adelina pelas relevantes informações e esclarecimentos sobre o assunto, em especial, obviamente, sobre a importância de ampliar os horizontes da cadeia produtiva e dos próprios consumidores, da possibilidade de pertencer a uma tribo, achei muito interessante essa posição, e da fundamental importância da inclusão social de todos os segmentos da sociedade. A BNT se sente gratificada e honrada em poder contribuir através da norma técnica, que é um importante veículo para divulgar as medidas referenciais da vestibilidade feminina. Eu acho que nós estamos chegando ao final. Eu acho que o assunto foi extremamente bem trabalhado, bem apresentado, e eu acho que atingiu os objetivos como a BNT. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, em especial, meu muito obrigado aos nossos parceiros convidados, Fernanda, Adelina, Silvio, a Marcela, a Ana, e a todos que puderam contribuir com as suas perguntas. Aquelas que não foram possíveis pela exiguidade e pelo tempo, a gente se compromete a responder posteriormente. Eu gostaria de dizer que não deixe de participar na consulta nacional desta norma, que vai até o dia 19. É importante que a sua contribuição ela é fundamental para o sucesso da norma e sucesso também da cadeia produtiva para atingir os objetivos que aqui foram extensamente e com propriedade bastante discutidos. Eu quero dizer que continue com a BNT, continue conosco, conferindo nas redes sociais para saber toda a nossa programação. Esta foi a primeira live do ano. Tenho certeza que a BNT estará sempre à disposição de todos para discutir o que é importante e relevante para a sociedade brasileira. Meu muito obrigado, se cuidem e um até breve a todos. Obrigado e um bom dia de trabalho. Ok, obrigado. Bom dia a todos, muito obrigado. Abraço, gente. Muito obrigada.